Iniciamos mais uma biografia, trazendo hoje a professora Elaine da Rocha. Tem mais um nome no meio, mas eu não me lembro. A Elaine foi minha colega na URI também, trabalhamos juntas lá, mas ela vem aqui hoje contar um pouco da vida dela, porque é uma biografia, e depois contar sobre uma entidade que já existe aqui há muito tempo e que tem cuidado com muito carinho de muitas crianças nossas. Eu inicio perguntando então para a Elaine que se apresente, diga onde ela nasceu, da onde que ela veio, por que ela mora em Erechim, o que ela faz. Elaine, está contigo a palavra. Eu nasci em Machadinho e vim para Erechim em 1972 para fazer o ensino médio, o antigo segundo grau, porque em Machadinho só havia o ensino fundamental, que era um antigo ginásio, e para continuar estudando, vim aqui parar na casa de uma tia minha, para fazer os meus estudos de ensino médio. E depois, então, um outro irmão meu, seguido no ano seguinte, precisou também do ensino médio, né? Precisava continuar estudando, veio para cá. Aí a minha mãe resolveu morar aqui. Então, a minha família mantém essas duas territorialidades, Erechim e Machadinho. A minha mãe tem casa aqui, meus pais mantiveram, né, a partir de 73, casa aqui, para que os filhos pudessem estudar, e mantém a casa lá também, e os negócios dele, enfim, essas duas idas e vindas, né? Essas duas territorialidades, como a gente diria, na geografia. E depois eu fiz o curso superior em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e 2 irmãos meus também fizeram lá, e o mais novo, então, fez aqui na URI. Elaine, você fez o curso de Geografia específico. Geografia. Aí, nesse curso de Geografia, tem Geografia Econômica, Geografia Humana, Geografia dos Continentes, Geografia Física, o que mais? Sim. Geografia, são Disse essas, todas, né? Essas, praticamente essas. Você acha que um curso como Geografia é um curso que ainda é interessante para os estudantes em geral, para essa geração que está chegando aí para trabalhar? Com certeza, eu não sei a questão da empregabilidade, no caso de uma licenciatura em Geografia, em função de todo o contexto que nós temos e que estamos vivendo e vivenciando agora, né, em função até desta greve do magistério estadual, mas enquanto curso, enquanto conhecimento, extremamente importante, porque a Geografia vai te dar condições de você analisar o espaço organizado pela sociedade, né? A Geografia não é só a geografia da natureza, a geografia da sociedade. Então, ela é extremamente importante nesse sentido. Então, os jovens que cursarem a geografia, com certeza vão ter uma visão crítica, uma visão de como a sociedade se organiza para ocupar e transformar o espaço em que vive. É muito mais do que mapas, né? É muito mais do que mapas, é muito mais que natureza, não é só a sociedade, enfim, é uma interação de fatores que levam a esta organização do espaço pela sociedade. Então, a geografia te dá esse campo, esta possibilidade, e, logicamente, a sociedade não vai ser estudada só pela geografia, nem a organização do espaço só pela geografia, é uma questão também interdisciplinar, outras ciências, né? A história, a geografia não pode prescindir da história, nem da sociologia, nem a história da geografia ou a sociologia da geografia. E como qualquer outra matéria evolui, né? Porque, por exemplo, assim, a geografia física está toda hora sendo modificada, sim, estados que se tornam independentes, colônias que se tornam independentes. Exato. E a geografia física tem a intervenção do homem através ou das questões climáticas, com a intervenção da sociedade, que é um tema muito atual hoje, né? E que várias disciplinas, várias ciências vão estudar essa questão das mudanças climáticas globais, né? Então, essas questões que a geografia trata, mas que são sempre, tudo é interdisciplinar, né? Sem dúvida. E a geografia, a degradação do meio ambiente, a geografia não é só geografia física, como tradicionalmente se dividia, geografia humana, geografia física, quer dizer, há uma interação no espaço
das questões físicas, das questões da sociedade. Veja, por exemplo, o meio ambiente hoje é um assunto diário. Diário. Tá? E essa degradação do meio ambiente pela utilização do próprio homem, né? Uhum. Não se pode dizer que foi um ou outro, todos nós somos responsáveis. Exatamente. Né? Esses dias, conversando com uma professora da URI, ela comentou da preocupação dos cursos de formação para professores que não estão mais encontrando pessoas interessadas. Uhum. Elaine, você vê assim também? Sim, a gente percebe, né, pela conjuntura em relação à educação, em relação tanto à escola privada como à escola pública, mas sobretudo à escola pública, as pessoas cada vez menos interessadas nas licenciaturas, né, nos cursos de formação de professores. Eu acredito que isso é uma questão que perpassa todas as universidades, todas as instituições isoladas de ensino também, que mantêm os cursos de licenciatura. É uma realidade e faz parte da conjuntura atual, mas também a gente sabe que as universidades estão empenhadas, né, em não deixar morrer essas licenciaturas, porque não pode, porque o professor é um profissional que, na minha opinião, jamais vai ser descartado, no sentido não de descarte físico, mas de que não vai mais ser imprescindível. O professor vai ser sempre necessário. Nesse período todo que você lecionou, Elaine, o que ficou de bom e o que você acha que poderia ter mudado na sua vida profissional? Na minha vida profissional, eu acho que ter mudado é ter tido a oportunidade, talvez, de seguir mais com os estudos, porque eu fiz a graduação, depois eu fiz um aperfeiçoamento em Geografia Humana e uma especialização em Geografia, em Metodologia do Ensino da Geografia, e às vezes tentei fazer, não consegui, fazer um mestrado ou um doutorado, depois casei. Talvez aí tenha, não frustração, evidentemente que não, mas... Não chega tanto. Não chega tanto, porque consegui dar conta, vamos dizer assim, da minha profissão com a graduação que eu tenho, mas com certeza para o professor a realização, a partir da graduação, a especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é muito importante. E evidentemente que as gerações que hoje estão entrando numa licenciatura, elas têm essa oportunidade. Por exemplo, Erechim já existe um mestrado, né, existem mestrados na Universidade Federal nas áreas de licenciatura. Então, acho que é uma oportunidade que esta nova geração de professores que estão ingressando nos cursos de licenciaturas tem para realizar o seu mestrado, o seu doutorado. A minha geração tinha que sair de Erechim, ir para fora, estudar fora, né? Então, isso já era um impedimento também para você. A distância. Com a distância. Despesa. A despesa, professor com filho, né? Então, isso aí já dificulta. E essa geração que está aí hoje, frequentando uma licenciatura, já tem esta abertura maior, esta oportunidade, e muitos têm em Erechim, porque tem alguns cursos de mestrado na Universidade Federal em Erechim. Elaine, você já aposentou-se? Eu já me aposentei. Tá. Além dessa atividade profissional, que é muito rica, porque eu acompanhei bastante você também, além de tudo isso, você desenvolveu depois ou durante outras atividades na sociedade. O que você fez, por exemplo? Bom, eu desde 2003, antes de me aposentar, tanto como na escola pública como na escola privada, no caso da URI, eu fui trabalhar como voluntária na Obra Promocional Santa Marta. O que é realmente essa obra? A Obra Promocional Santa Marta é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atende à comunidade do grande bairro Progresso, né? Então pega o bairro Progresso, o loteamento Poleto, o Cristo Rei, enfim, as imediações do Progresso, atende crianças, adolescentes e famílias. Normalmente, quantas pessoas têm sendo atendidas? Atendidas, nós temos hoje cerca de 40 crianças, de 4 e 5 anos, com educação infantil, que é um convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós temos esse convênio, que é um convênio para nós muito importante, porque podemos atender essas crianças, e para a Secretaria Municipal de Educação. É uma parceria, vamos dizer, muito significativa, porque tanto o poder público, através da Secretaria de Educação, como nós, na Obra Santa Marta,
fazendo essa parceria, podemos atender de forma integral estas famílias que têm essas crianças entre 4 e 5 anos e que precisam que elas fiquem integralmente o tempo, né, das 7h30 até as 5 horas da tarde na entidade. Então, essa parceria ou esse convênio funciona da seguinte forma: o município atende das 7h30 às 11h30. Então, é por conta da responsabilidade das professoras do município. Seria uma extensão da Escola Dom João, que se localiza no Progresso. A partir das 11h30, as nossas educadoras assumem, 11h15, né, 11h30, assumem. Essas nossas educadoras? Da Obra Santa Marta, que é responsabilidade nossa. São funcionárias contratadas pagas pela Obra Santa Marta. E como que funciona esse convênio? Então, a partir desse momento, nós somos responsáveis por todas as atividades lúdicas, enfim, com essas crianças de 4 e 5 anos. A partir das 4h30, 5 horas, as famílias começam a vir buscar essas crianças. E o município, então, nos repassa recursos financeiros numa conta específica só para isso, para pagar as nossas educadoras e todos os profissionais ligados ao atendimento destas crianças. Quantas pessoas estão envolvidas a partir do meio-dia aqui? A partir do meio-dia, então, 2 educadoras, que são 2 turmas de 20 crianças, uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora administrativa e uma pessoa que faz o serviço geral e uma que faz a merenda. Daí o lanche da tarde é por nossa conta daí. Que requisitos são exigidos para que essas crianças sejam acolhidas lá? A mãe tem que trabalhar, alguma coisa assim? Esses critérios aí é a Secretaria de Educação que faz a matrícula. A triagem, a triagem é a Secretaria de Educação, né, através do setor de educação infantil e por intermédio da Escola Dom João. Nós temos uma parceria, vamos dizer assim, muito saudável, tanto com a Secretaria como com a Escola Dom João, que essas crianças... como a Escola Dom João não tem tempo integral, essas 2 turmas seriam 2 turmas de tempo integral na Escola Dom João. Mas daí o tempo integral é complementado com as nossas educadoras, com a entidade, através dessa parceria. Esse prédio é da própria obra? O prédio é da obra, mas o terreno onde está instalado o prédio é um comodato com a Sociedade dos Vicentinos. Nós temos um comodato São Vicente de Paulo. É um comodato. E os vicentinos que também participam disso? Não participam eles nos têm o comodato, que é um comodato, um dos artigos do nosso comodato, ele é permanente. Eterno. Um artigo diz que ele, enquanto a atividade for para a assistência social, para atender a comunidade, o comodato é renovado a cada ano, né? Agora, no momento que for uma outra, vamos dizer assim, outro trabalho, vamos supor, a obra deixe de existir e vá lá pôr um comércio, evidentemente que se rompe o comodato. Né? Aí perde o objetivo. O objetivo é esse, então o comodato tem essa. Elaine, você tem um material, né, da obra para ser mostrado? Sim, nós estamos colocando no ar também isso. Você poderia discorrer um pouco sobre o que nós estamos vendo, então? Sim, nós realizamos esse ano, através da Secretaria da Assistência Social, um projeto, através do CONDICAI, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, um projeto de fotografia. Né? Nós idealizamos, a nossa coordenadora pedagógica, juntamente com toda a diretoria da Obra Santa Marta, apresentou ao CONDICAI um projeto para realizar essa oficina, que nós trabalhamos com oficinas no contraturno. Então, esse ano, essa oficina deu um resultado muito positivo. Nós pensamos e executamos, o projeto foi pensado no seguinte sentido: os adolescentes que frequentam a obra no turno contrário à escola, eles têm uma dificuldade de entender o seu pertencimento ao próprio bairro e à própria cidade. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos dos nossos adolescentes a seguinte expressão: eu vou para a cidade, eu vou para Erechim, quando eles querem vir para o centro. Como se estivesse desvinculado. Desvinculado do centro, né? Então, esse projeto, nós tínhamos essa intenção, para eles aprenderem a técnica da fotografia e aprenderem
também a fotografar determinados lugares no seu local de moradia, ou seja, no bairro Progresso. Então, foram 6 meses de trabalho como oficineiro. Primeiro o trabalho de resgate da história do bairro, a história das famílias deles, depois eles saíram pelo bairro fotografar. E o resultado disso, nós imprimimos essas fotos e elas fizemos várias exposições. Fizemos exposições na Câmara de Vereadores, fizemos uma exposição na Secretaria da Assistência Social, através da secretária, a dona Linir, então nos cedeu o espaço para fazermos essa exposição. Fizemos a exposição na URI, no espaço cultural que a URI nos cedeu, fizemos uma na Universidade Federal Fronteira Sul e na Biblioteca Pública Municipal e no Arquivo Histórico. Isso é uma valorização do espaço físico deles? Do espaço físico deles. Eles fotografaram o bairro. E depois nós temos lá inúmeras fotos. Que idade tinham esses adolescentes? Nós atendemos de 13 anos, 12 anos, mas o nosso foco mesmo é de 14 até 24 anos, jovens de 24 anos nós atendemos. Mas nessa oficina de fotografia participaram 12 adolescentes, que não podiam um número muito maior, então pelo interesse, quem tinha interesse... Um atendimento mais pessoal. Mais pessoal. E a gente oferece as oficinas, nem os adolescentes não participam de, por exemplo, nós não temos todo o nosso público de adolescentes participando de todas as oficinas. Eles escolhem conforme a afinidade que eles têm. E esse da fotografia, então, foram 12 adolescentes que tiveram interesse, foram até o fim. A gente, essa questão do resgate da cidadania deles, né? Dessa questão, eu pertenço a esse lugar, eu gosto desse lugar e quero ver o que tem de bom nesse lugar para a gente mostrar. Então, o objetivo da oficina foi esse. Elaine, quem é que dava esse curso? O professor Darlan Soares, ele é nosso oficineiro de informática, que é uma oficina que a gente mantém permanentemente. Nós temos um laboratório de informática que foi uma doação da CPFL Energia. Há alguns anos atrás, nos doaram 15 computadores novos, com a instalação, as mesas, cadeiras, enfim, nós temos 15 computadores no nosso laboratório para eles trabalharem. Então, uma vez por semana, esse professor trabalha a informática com esses adolescentes. E deve gostar muito. Sim, gostam muito. E daí, nós tivemos dificuldade de encontrar alguém que entendesse de fotografia e tínhamos um ali na própria entidade. Então, a gente não tinha oferecido para ele, porque não sabíamos dessa habilidade dele. E a gente acredita que foi um sucesso. Fizemos, inclusive, uma apresentação na obra, uma amostra fotográfica, antes de começarmos essas... Uma avant-première. Uma avant-première, antes de começarmos essas exposições nesses locais que eu citei. Elaine, considerando que essa foi uma oficina, né? Uma das oficinas. Vocês com certeza já produziram outras? Sim, já produzimos outras. Tá, e você tem conhecimento de que alguns adolescentes que participaram de oficinas anteriores, em função disso, conseguiram, digamos, trabalhar em algum lugar, arranjar um emprego? Isso interfere? De oficinas, por exemplo, agora nós vamos estamos oferecendo uma oficina de artesanato a pedido deles. Eles mesmos, alguns adolescentes, gostariam de fazer, então já está em execução. Eu gostaria, assim, Ana, de frisar que essa oficina da fotografia, o recurso para pagar oficineiro, para o lanche, máquina fotográfica, nós compramos material para impressão, vem do Conselho da Criança e do Adolescente, através do CONDICAI, do imposto de renda. A importância das pessoas destinarem a sua porcentagem do imposto devido. Gostaria que explicasse melhor isso, quem sabe quanta gente não sabe, né? Sim. Explica melhor. O imposto de renda, que é a porcentagem que paga do que você paga. Então, você tem que fazer o imposto, declarar no formulário completo, né? E você vai destinar para uma entidade, para onde você quiser. Nós temos, assim, cerca de 6 colaboradores que são quase que permanentes. Todo ano eles destinam parte do seu recurso para a entidade, assim como tantas outras entidades recebem de outros colaboradores. E nós participamos de vários encontros, tem a Associação dos Contadores de Erechim, que através deles
que isso também se viabiliza, claro, né? porque são eles Exatamente, que organizam o imposto de renda. Contato com a empresa, contato com o contribuinte. Erechim tem uma capacidade, vamos dizer assim, pelo levantamento feito, já foi comentado, inclusive isso em várias reuniões que eu participei, de mais de 300 mil reais, que fica no município, retido no município, e que seria para entidades, enfim, evidentemente que através da apresentação de um projeto, ou no CONDICAI, né, de um projeto que tem que ser aprovado pela plenária e depois de executado a entidade tem que prestar contas desse dinheiro, né, o que gastou, onde foi, se foi gasto realmente, quer dizer, é uma questão bem séria e de responsabilidade de cada entidade também, né, de executar esses projetos. E o arrecadado não chega nunca a isso, né? Mas já tem aumentado. Há uma campanha, os próprios contadores da cidade têm colaborado todos os anos em, vamos dizer assim, avançar a cada ano, né? Se um ano é 50, o outro pode ser 100, 150, mas a capacidade é em torno disso. Tá. Além desse valor financeiro, né? Desse numerário que pode ir, existem outras maneiras de que as pessoas em geral, eu, José, Antônio, possam ir lá colaborar com a entidade? Sim, existe. Por exemplo? A nossa sustentação financeira se dá através de parcerias, né? Tanto com a iniciativa privada quanto com o poder público e pessoas físicas que colaboram mensalmente. Nós temos 2 contas, uma no Banco do Brasil e uma no Banrisul, em que as pessoas colaboram com o valor que acharem possível colaborar. Então, nós temos os mais diversos colaboradores que mensalmente já descontam no banco esse valor, e esse valor aí é repassado e ajuda na sustentação da entidade. E para isso seria entrar em contato com a entidade, que a entidade repassa o número das contas, e de uma das contas, de preferência de quem quer colaborar. É uma das fontes de renda que nós temos. O nosso estatuto, ele prevê essa questão de associado. Então, a pessoa que é uma colaboradora permanente, ela passa a ser uma associada à entidade. Tá. Além dessa colaboração financeira, sim, digamos que alguém se aposentou e quer dar um pouco do seu trabalho manual. Sim. Existe essa possibilidade? Existe, é só entrar em contato com a entidade, existe essa possibilidade sim de trabalhos voluntários, até com oficinas. Eu, por exemplo, a diretoria toda é voluntária, Ana. Sim, nós somos 6 pessoas, todos são voluntários e qualquer pessoa pode colaborar, quer ir lá conversar com os adolescentes, fazer um trabalho, pode ser um trabalho mais prolongado, mais permanente, pode ser eventual. E a gente sempre tem, todas as entidades, eu creio, Erechim é uma sociedade solidária nesse ponto, porque todos os anos nós temos sempre gente colaborando. É o Dia da Criança, vão fazer uma colaboração lá, uma festa com as crianças. Agora, no final do ano, tem várias pessoas, empresas... Agora que vem o Natal. Que vem o Natal, datas comemorativas, a Páscoa, o Dia da Criança e o Natal, sempre nós temos muito colaboradores, eu acredito que as outras entidades também, de pessoas físicas ou de empresas que vão lá fazer um lanche diferente, fazer uma recreação, alguma atividade diferente de forma voluntária. Elaine, considerando que o bairro é um lugar onde todo mundo tem que trabalhar, né? Não tem ninguém aí que possa viver sem trabalhar. Tá. Esses pais, essas mães, se propõem a se envolver também com a entidade? Se envolvem, nós temos um grupo de mães, nós temos um grupo de convivência, porque a entidade tem a equipe técnica, que é o assistente social, psicólogo e a coordenadora pedagógica, e temos também uma coordenadora administrativa. Então, nós temos um grupo de convivência, que o trabalho é realizado junto com a assistente social da entidade, e essas pessoas se envolvem, sim. Nós temos, uma vez por mês, Ana, nós fizemos um brick com as roupas que são doadas pelas pessoas, para a gente não simplesmente dar essa roupa. Então, você tem condições de comprar, então você é um cidadão, você está exercendo a tua cidadania, você pode ir lá comprar uma roupa ou um calçado em perfeitas condições de uso, né? Das doações que nós recebemos, por R$1, por R$2, depende da peça. Não é a doação? Não, é uma forma
deles se sentirem valorizados, de nós termos alguma renda, não é muito, mas ajuda também na sustentação financeira, e as mães vão ajudar no dia do BRIC, vão organizar as roupas, os calçados. Então sempre existe esse envolvimento das pessoas que estão com seus filhos lá. Eu me lembrei da irmã Consolata, uma ocasião, isso há muitos anos atrás, eu vi que a irmã Consolata estava negociando umas peças de roupa na loja deles, que eles, não sei se ainda tem, mas tinha. Acredito que sim, eles mantêm aí. E a irmã Consolata estava negociando. E ela negociou com uma determinada senhora que foi buscar roupa para as crianças, ela negociou que aquela senhora teria que fazer um servicinho dentro da igreja. Não sei se era trocar as flores, fazer alguma coisa assim. E que mesmo assim ia custar um valor, era simbólico o valor. Sim, é simbólico. E aí eu até questionei a irmã Consolata. Aí ela disse para mim exatamente o que você está falando. Não doe. Faça a pessoa sentir o que valeu o trabalho dela, o dinheirinho dela, porque você está valorizando a pessoa. Exatamente. Né? Então, até muitas vezes a gente questiona. É lógico que tem muita gente necessitada. Não se pode tirar essa palavra do nosso vocabulário, do nosso dicionário nunca. Mas tem muita gente que não necessitaria tanta ajuda e, em função disso, acaba perdendo o estímulo. Sim. Né? Não é o caso de vocês, não, obviamente. Nós, por exemplo, assim, nós fizemos nós chamamos de BRIC, enfim, essa venda dessas roupas uma vez por mês, mas quando vem uma família, quando vem alguém que necessita de alguma coisa, a gente doa sem problema nenhum. As crianças de 4 e 5 anos, às vezes veio com a mãe um dia de chuva, chegou molhado. Nós temos separado roupas para crianças, se troca a roupa, ele vai para casa com aquela roupa e a roupa é dele. Sim. Né? Troca a calça, troca a camisa, um calçado. Então a gente sempre, principalmente para as crianças, as educadoras, a coordenadora, enfim, as pessoas que trabalham lá, reservam uma roupa dessas de doação para essa eventualidade, né? Uma criança que necessita, e adultos também, às vezes tem a família que chega lá, estou necessitando de cobertor, por exemplo, nós temos pessoas que doam os cobertores, esses cobertores são doados, entendendo? Eu quero que deixe bem claro. Por exemplo, a Ana resolveu doar, como já aconteceu, e nós temos colaboradores, 50 cobertores no inverno. Todos são doados. E a triagem, qual família que vai receber aquele cobertor, é feito pela nossa assistente social. Então, esse tipo de doação não entra nessa negociação, não entra. Esses são realmente doados para quem precisa. Elaine, você pode observar que o nosso tempo terminou, né? Infelizmente, vê quanta coisa nós teríamos ainda para conversar. E eu fico muito feliz de poder trazer aqui pessoas como a Elaine, que se doam, que dão de si gratuitamente, sem pensar nela. Quem sabe quantas pessoas que estão agora nos vendo e ouvindo teriam vontade de ir lá também conversar. Com certeza o convite está feito, você compareça, a Elaine está lá esperando por você. E as crianças também. E já que estamos no final do ano, se alguém quiser colaborar com o Natal, né, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Posso passar o telefone da entidade? É 3522-2505. 3522-2505. Fizemos um comercial gratuito para uma entidade que é toda gratuita. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais biografia. Até! Seja um sócio premiado Cressol. Além de oferecer todas as vantagens e benefícios de uma cooperativa de crédito completa, aplicando ou integralizando cota capital com a Cressol, você concorre a 5 TVs 50 polegadas, 5 geladeiras, 5 máquinas de lavar e um Creta 0 km. Venha para a Cressol e participe. Agência de atendimento Cressol participantes. Cressóis de Barão do Cotegipe, Erechim, Paulo Bento e Três Arroios.